Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje nós não vamos falar de Python nem de Power Apps, nós vamos falar de SQL Server. Eu vou responder uma dúvida que eu recebi nos comentários dos vídeos. Essa é uma dúvida bem interessante, bem simples, bem fácil, então se você está esperando uma mega aula de SQL, fique tranquilo, pois ela não é. Ela é uma aula bem básica para dar um conceito muito importante para a dúvida que eu recebi por comentário. Então vamos lá, vamos começar analisando o comentário que nós temos aí, que nós recebemos no vídeo. O Brendo escreve o seguinte: Olá, sou aprendiz. Antes de mais nada, Brendo, parabéns, você está aprendendo SQL Server, se dedique aos estudos e tenho certeza que isso vai ser um diferencial em sua carreira. E ele quer tirar uma dúvida: como faço para somar valores de duas tabelas diferentes no SQL Server? Tem uma coluna na tabela X cujo valor é 100 e tem outra coluna na tabela Y cujo valor é 200. Qual comando se usa para obter a soma desses dois valores em tabelas diferentes? Muito bem. Brendo, nós vamos utilizar uma estrutura de tabelas que eu vou criar para você para explicar esse processo, tá? Apesar de já ter alguns bancos de dados aqui na minha estrutura, eu tenho um banco de dados aqui que eu uso para as aulas, que é o BD_SQL1. Eu vou considerar então duas tabelas que eu vou criar. Então eu vou te dar uma dica extra de como você pode criar as tabelas no SQL Server de uma forma bem simples. Olha só. Create table. Eu vou escrever o script. Nós vamos chamá-la de dbo.tabela1. Então eu vou chamar aqui tabela 1. Abro parênteses e vou colocar um campo chamado número, tabela 1, do tipo numeric. Ela vai ter uma precisão de 6 dígitos e uma escala de 0, então não é um número decimal. Vou fechar parênteses. Na sequência vou colocar aqui not null, não pode ser nulo o seu campo. Então essa é a estrutura para criar a tabela 1. Nós vamos copiar essa instrução na linha de baixo, vamos colar. Você vai alterar o nome para tabela 2 e embaixo tabela 2. DBO, que nós colocamos antes, é o nome de um esquema padrão do banco de dados. Selecionando então a tabela 1 e clicando sobre o botão executar, nós vamos criar a nossa tabela 1. Não deu nenhum erro, veja, comando concluído com êxito. Posso agora também criar a tabela 2. Abrindo a estrutura de tabelas do nosso banco de dados, se eu clicar com o botão direito e atualizar, você vai ver que nós vamos ter duas tabelas aqui na lista, tabela 1 e tabela 2. Nós temos aqui apenas uma coluna onde nós vamos inserir o valor. Para fazer a inserção de valor, então mais uma dica bônus para você. Insert into, ou seja, nós vamos inserir na nossa tabela dbo.tabela1. Vou abrir parênteses e temos que colocar o nome do nosso campo, que é número underline tab 1. Nós vamos colocar que valor nela? Eu vou colocar 100. Depois, nós vamos copiar esse insert, vamos colar na linha de baixo e vamos trocar para a tabela 2. Vamos usar a coluna da tabela 2 e vamos adicionar 200, como foi a sua dúvida. Selecionando essas duas instruções e executar, nós temos então duas linhas afetadas. Ok. O select que eu vou aplicar agora, ele vai fazer um select na tabela 1. Então, select asterisco from dbo.tabela1. Ao executar, você vai ver que nós vamos ter o número de 100. E ao executar o select para a tabela 2, nós vamos ter o número 200. Agora é que vem a resposta para a sua pergunta: como somar esses dois valores que estão em tabelas diferentes? Nós vamos então criar na nossa estrutura aqui do select a seguinte instrução: select from. Como nós temos duas tabelas diferentes, nós temos que juntar essas tabelas para fazer a somatória. Ou você pode utilizar esses campos diretamente aí para fazer a operação. Como fazer isso? Vamos montar então o nosso from. Primeiro, se nós tentarmos fazer o uso da tabela dbo.tabela1 e der um inner join, nós não vamos conseguir colocar as duas tabelas, né, de forma com que os registros eles possam ser somados. Então eu tenho uma solução aqui interessante para você. Primeiro, você vai fazer um select para somar os valores da sua tabela 1. Então select número underline tabela 1, feche parênteses, vamos chamar de total, from dbo.tabela1. Se nós selecionarmos essa consulta, ele vai pegar os valores da coluna tabela 1 e vai somar. Se você quiser colocar algum critério, então use a cláusula where aqui na sequência e passe o critério que você quer filtrar.
Depois, select sum número underline tab 2 as total from dbo.tabela2. Se nós selecionarmos agora esse segundo select e pressionarmos o executar, vamos perceber o total de 200. Para criar uma coluna que possa ser somada pela instrução sum no SQL Server, nós vamos usar a instrução union. Só que tome cuidado, não é somente union, é union all. Porque somente a instrução union, se houver valores repetidos, ele vai ignorar as duplicidades e somar apenas valores distintos. Por isso, o union all. Se nós selecionarmos essas duas tabelas agora e executarmos, nós vamos ter uma coluna com os dois valores para somar. É só encapsular isso numa subconsulta. Select ou uma subquery. Select sum. Nós vamos somar isso da nossa tabela, mas antes, veja só, eu vou colocar um from e vou converter isso aqui numa subquery, colocando dentro do parênteses a nossa instrução. Eu somente ajustei o alinhamento para facilitar o seu entendimento. Vou chamar essa consulta de x. O resultado dessa operação, dessa union, vai ser uma tabela chamada x. E aqui dentro do sum eu peço x.total. Fecho parênteses. E agora basta selecionar esse select e executar, que nós vamos ter na parte de baixo os 300. Você pode também colocar um alias para que o resultado mostre a palavra total. Não dá para usar as colunas diretamente nas operações e não dá para usar o join sem criar uma estrutura que esteja fácil de manipular. Por isso, essa estrutura com union all é a ideal. Nós juntamos os valores numa única coluna e depois aplicamos uma subquery para poder fazer a somatória. Brendo, a sua pergunta foi muito boa, gostei demais dela, por isso resolvi gravar esse vídeo de instrução. É isto que eu acho interessante nos vídeos e nos conteúdos que nós produzimos aqui para o canal, que eu produzo para o canal. Há muitas possibilidades diferentes de fazer aí as operações, por isso nós sempre temos aí alguma dúvida, alguma pergunta bem criativa que me faz pensar e falar, poxa, essa é um bom tema para a aula. Essa aula de número 66 está entrando na playlist de SQL Server e espero que você esteja acompanhando as aulas que eu tenho gravado também. Eu vou abrir aqui o browser apenas para explicar, estava gravando aí a aula do Power Apps e resolvi fazer uma pausa para explicar esse assunto. Você pode usar o endereço bit.ly/trovatopbi e ter acesso a um catálogo virtual de aulas com todas as aulas deste tema que é o SQL Server. Acesse o catálogo virtual, lembrando, Trovato com letras minúsculas, PBI com letras maiúsculas e você será redirecionado para esse site. Clique em vídeos, você terá acesso então atualmente a 992 vídeos que eu tive tempo de catalogar aqui nesse nosso relatório do Power BI e basta escolher na playlist o tema SQL Server e você vai ver todas as aulas. Então, Brendo, e para os demais interessados, tem muita aula de SQL Server aqui para vocês aprenderem e se instruírem. Quero agradecer mais uma vez a atenção de todos. Obrigado a você que está acompanhando essas aulas. Obrigado a você que está inscrito no canal. E se você não está inscrito, por favor, ajude o canal. Se inscreva aí, deixe o seu curtir, deixe o seu comentário e nos vemos nas próximas aulas. Qual será a próxima dúvida de SQL que eu vou responder? Grande abraço, até a próxima.